Dando continuidade à nossa programação, a gente já queria chamar para o painel, número 2, que vai tratar do valor da TI para a administração pública, o Dr. Paulo Graziotin, que vai ser o facilitador desse painel. Ele é secretário de Controle Interno do Ministério da Defesa. Muito obrigado por sua presença, Dr. Paulo. Queria chamar aqui o general de brigada Eduardo Volsky, chefe do CDS, do Exército Brasileiro. Muito obrigado pela sua participação. Chamar aqui o Dr. Cristiano Reckert, secretário de Gestão do Ministério da Economia. Muito obrigado, Cristiano, por você ter vindo. Não sei nem se conseguiu almoçar, que ele veio correndo de uma reunião para outra. Obrigado pelo seu esforço. Queria chamar aqui o amigo Giuseppe Janino, secretário de TI do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado pela sua participação aqui. E aí, na sequência, Dr. Paulo, o palco é seu. O microfone está aí do lado. Senhoras e senhores panelistas, boa tarde. Geraldo, do Instituto Brasileiro de Governança Pública, boa tarde, obrigado pelo honroso convite. É um prazer enorme, representando aqui a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, estar conduzindo um painel de um dos temas mais importantes da administração pública. O valor da TI. No momento em que, cada vez mais, na nossa área em especial, que é a área de auditoria interna governamental, nós estamos vendo algoritmos e robôs substituindo auditores de conformidade. Até o ponto de um estudo recente da Universidade de Oxford profetizar que com 94% de certeza, no ano de 2033, nós teremos que buscar um outro trabalho, se continuarmos fazendo a mesma coisa. Então, é um tema interessante, é um tema que pode ser abordado numa ideia da prospectiva estratégica, O que eu faço desde agora para a gente se preparar para um futuro que já não está tão distante, que de repente está aqui à porta e bate. Nessa tarde, aqui no início da tarde, nós vamos ter o general Volsky, que é o chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército Brasileiro, que vai nos brindar aí com a sua fala, 20 minutos, por favor. General Braulio, com sua autorização, explicando aqui para todo mundo, no ambiente militar a gente sempre pede autorização para o mais antigo, que nesse caso é meu chefe. Então, como eu ainda não fiquei doido, peço autorização aqui para o meu chefe. Uma boa tarde a todos, senhoras e senhores, companheiros aqui do palco, o professor Paulo, Cristiano, Giuseppe. Eu sou, como já comentou o professor Paulo Graziotin, eu sou o chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas. É o centro do Exército que desenvolve sistemas de software para todo o Exército. E como a gente vai comentar rapidamente aqui ao longo da apresentação, são todos sistemas em geral, sistemas que atendem a área administrativa, sistemas que atendem a área operacional, toda a necessidade do Exército. O meu objetivo, então, hoje aqui é apresentar algumas ideias para reflexão sobre como agregar e comunicar valor de TI na administração pública. Claro que eu vou trazer a sardinha para o lado da brasa do Exército, falando do caso do Exército. A partir, então, desse caso, a gente procura mapear como agregar e como comunicar valor. E, sem querer ser muito professoral, já que nós temos que falar sobre o valor da TI para a administração pública, eu vou começar falando sobre o valor. Na sequência, o valor da TI para o negócio, o valor da TI para a administração pública, o valor da TI para o Exército, e aí o caso mais específico, o valor do desenvolvimento de sistemas para o Exército, e algumas considerações para reflexão mesmo. Então, a ideia é não ter uma conclusão, e sim apresentar alguma sequência, alguma lógica do que nós vamos tratar aqui, para que
isso sirva como incentivo para o debate posterior. Bom, quando a gente vai investigar valor, eu não sei se eu posso dizer que os economistas são quem mais entende de valor, mas certamente é a área que mais aprofundou o tema, o estudo a respeito de valor. E a gente começa tratando de valor lá na economia clássica, na escola clássica. Adam Smith, David Ricardo. E para essa escola lá do século XVIII, valor era principalmente o valor monetário, o valor da troca, o preço, e a composição para se chegar a esse preço. Mas mesmo essa escola clássica começou a ver necessidade do valor de uso, da utilidade. Tanto é que o paradoxo do valor, enunciado por Adam Smith, trata dessa questão da utilidade e do valor, né? Não sei se todo mundo lembra dos seus bancos escolares, aquela cadeira de economia, né? do paradoxo de valor. No paradoxo de valor, o que vale mais, um diamante ou uma garrafa de água? Naturalmente, todo mundo vai tender a dizer o diamante. Se nós tivermos aqui, se eu tivesse trazido uma garrafa d'água e um diamante para sortear o final aqui da fala, certamente ninguém estaria muito interessado na garrafa d'água, mas no diamante todo mundo estaria interessado, uma questão de valor. Para alguém que esteja no meio do deserto, sem água, oferecer uma pedra de diamante pode não ter um valor tão grande quanto a água. Então, essa questão da utilidade já tratada pela escola clássica. Mas que a escola neoclássica, depois, por meio de Menger, por meio de Jevons, vai tratar já enunciando a teoria da utilidade marginal. Eu acrescentando um item daquele produto, qual o valor que aquele item a mais tem, né? Então, voltando aqui ao paradoxo do valor, se a gente imaginar lá no deserto uma barraquinha a cada 1 quilômetro em que eu tenha água e diamante, certamente nas primeiras barracas alguém vai procurar mais a água e depois, tendo já matado a sua sede, vai começar a carregar a mochila de diamantes. Então, quanto que cada item a mais começa a agregar de valor naquela percepção, naquela utilidade de valor. Olhando então o valor, principalmente sob a ótica da utilidade marginal, nós temos então o valor composto pela sua utilidade e pela escassez, né? A utilidade do ponto de vista de quem vai demandar, de quem vai consumir, a escassez sob o ponto de vista de quem vai oferecer. Essa escola clássica é que eu vou ser um pouco jocoso para trazer isso para o lado da TI. Quando a gente fala em TI, normalmente o foco da direção do negócio, seja privado ou público, é a utilidade. O seu sistema não serve ou não atende aquilo como eu estava pensando que ia atender. Essa é a cobrança que normalmente a gente tem da direção do negócio. E do lado da TI, normalmente a gente vai reclamar da escassez de pessoal, escassez de recursos humanos, de dinheiro, de recursos financeiros. Então, a utilidade versus a escassez que compõe o valor. É claro que isso não acontece sempre, mas brincadeiras à parte, o foco da área de TI sempre pedindo mais recursos humanos e financeiros, e o foco da TI, ou o foco do negócio, verificando a utilidade, isso tem que ser contrabalanceado e tem que ser, de alguma forma, direcionado no discurso do pessoal da TI. Por isso que, então, eu chamo a atenção ali para agregar valor com foco na utilidade e comunicar a história de valor adequadamente. Como é que a gente faz isso? De maneira geral, se a gente for analisar em qualquer negócio, e aí, de novo, não estou me referindo ao mundo privado ou ao mundo público especificamente, e mais com foco aqui no mundo privado, impacto nos lucros sempre é uma prioridade, né? Naturalmente, tem que ser uma questão de sobrevivência da empresa. A eficiência nos custos também é uma prioridade, né? E impacta
também nos lucros. E a mitigação de riscos. Então, se a gente for tomar como 3 grandes prioridades de qualquer área negocial, esses 3 indicadores aqui, a gente vai verificar que isso se encaixa de maneira geral em qualquer situação. Bom, e para a administração pública? Naturalmente, a métrica de lucro ela tem que ser substituída por uma métrica que faça mais sentido para aquele órgão. Né? Se é um órgão voltado à educação, métricas da educação. Foram voltados à ciência e tecnologia, métricas da ciência e tecnologia. No nosso caso, no caso do Exército, qual é a métrica que interessa ao Exército? Operacionalidade da Força Terrestre. Essa é a métrica que nós temos que atender no nosso negócio, entre aspas. Também ainda a parte de racionalização, entendendo a racionalização aqui como uma eficiência nos custos de maneira geral e a mitigação de riscos fazendo parte desse contexto de grandes prioridades a serem atendidas, né? Onde se concentra o valor do negócio, onde se concentra a ideia do negócio sobre valor. Que aplicativos, iniciativas, serviços de TI relacionados, no caso agora, ao desenvolvimento de sistemas, têm impacto em cada uma das prioridades? Eu coloquei aqui, para cada uma daquelas prioridades, 3 iniciativas ou aplicativos. Mas, na verdade, poderiam ser até 5. É conveniente que, se nós vamos manter um discurso com a área negocial, né? No caso do Exército, com a atividade finalística da operação terrestre ou alguma área administrativa de pessoal de material, que a gente também não amplie muito os indicadores, as métricas. Mas entre 3 e 5 indicadores, convém que a gente destaque para tentar justamente direcionar aquilo que são questões do nosso dia a dia, do pessoal da TI, com aquilo que são questões relacionadas à missão do órgão propriamente dito. E aí eu me refiro a qualquer órgão, de novo, público ou privado, no caso específico do Exército, operacionalidade da Força Terrestre. No nosso caso, nós temos a nossa política da informação dividida em sistemas organizacionais. São aqueles sistemas que vão atender a área de logística, a área de administração, a área de pessoal, a área de ensino, por meio de sistemas como, por exemplo, o sistema de pagamento, ou o sistema de controle logístico, o sistema de saúde assistencial do Exército. Então, são todos sistemas que estão localizados aqui nessa área de sistemas organizacionais. Sistemas operativos são aqueles que vão ser utilizados pela Força Terrestre em operações. De maneira geral, a gente trabalha com um sistema de comando e controle, que podem ser aplicados em caso de guerra e de caso de não guerra, né? Explicando um pouquinho melhor. Caso de guerra é guerra convencional, em que nós temos um exército oponente se contrapondo ao nosso exército. E no caso de não guerra, são aquelas operações, por exemplo, como nós tivemos recentemente sob a intervenção lá no Rio de Janeiro, a intervenção federal, são as operações de garantia da lei e da ordem, por exemplo. Então, temos sistemas de comando e controle relacionados, então, a essas operações de guerra e de não guerra, e ao preparo da tropa, né? Então, não só para operações, mas para preparar a tropa para operações. Isso é bastante significativo para o Exército. E eu juntei aqui também indicadores da área de sistemas de defesa cibernética. É uma área que hoje tem um foco bastante grande e que, de alguma forma, é pervasivo as outras 2 áreas, a área de sistemas organizacionais e a área de sistemas operativos, tanto no nosso dia a dia, na nossa rotina administrativa, como também, no caso de operações, a defesa cibernética ela se tornou um ponto bastante importante de atenção. Uma outra prioridade do Exército atualmente é a sua racionalização, né? Hoje de manhã o general Braulio comentou sobre a racionalização de TI que vem sendo realizada dentro do QG do Exército. Mas o Exército tem um trabalho até muito mais amplo do que esse que é realizado aqui no nosso quartel-general em Brasília,
na área de racionalização. E que, para nós, envolve, dentro do CDS, racionalização de aplicativos, racionalização de processos e racionalização de pessoas, para citar de novo, 3 indicadores. Poderíamos ampliar aqui o número de indicadores, mas vamos ficar em 3 para a figura ficar simétrica, digamos assim. Então, trabalhamos hoje com indicadores relacionados a essas áreas da racionalização. E na área de mitigação de riscos, segurança de código, segurança de dados e conformidade e auditoria também, para ficarmos com 3 indicadores. Então, vamos ver como que isso se traduz no levantamento de indicadores de TI, aquilo que é valor de TI, mas que tem que gerar um valor para a operacionalidade do Exército. Se nós estamos, então, falando para a operacionalidade da Força Terrestre, dos 3 tipos de sistemas aqui destacados, é muito importante que se tenha previamente uma arquitetura de dados, indicadores da arquitetura de dados. Hoje, dados, eu tenho uma divisão dentro do CDS que trata de administração e análise de dados puramente, para dar qualidade aos dados. E na área de arquitetura de aplicações. Isso atendendo a uma demanda negocial, e de novo eu coloco entre aspas o negocial, de sistemas da política de informação do Exército. Quem olhar ali a palavra arquitetura, talvez já vá ligar, e faz a ligação correta nesse caso, a situação da arquitetura corporativa, né? O EA em inglês, Enterprise Architecture, que é a disciplina que tem que dar substrato para que a gente desenhe qual é a arquitetura negocial e a arquitetura de dados de aplicações, embaixo dela, a arquitetura tecnológica que tem que suportar aquela arquitetura negocial. Então, daqui, a gente extrai os indicadores que vão gerar o valor de TI para a política de informação do Exército, em atendimento aos objetivos estratégicos do Exército. Na área de racionalização, né, tomando a prioridade de racionalização por meio daquelas 3 formas pelas quais traduzimos racionalização internamente ao CDS: racionalização de aplicativos, de processos e de pessoas. Então, aqui, entramos na parte de metodologias ágeis e métricas relacionadas às metodologias ágeis e ao ambiente de desenvolvimento integrado à operação, o ambiente DevOps. Mas, o portfólio de produtos de software do Exército, em que se baseia esse portfólio? Quais são os produtos que estão em cada uma das fases do ciclo de vida, e por isso também destacado aqui o ciclo de vida de software. Como é que eu estou planejando o desfazimento de um determinado produto de software para atender aquela funcionalidade por meio de um outro sistema? Então, essas ideias que são importantes para nós têm que se transformar em metas de racionalização para o Exército. E na área de mitigação de riscos, eu tinha levantado, então, aqui como indicadores a segurança de código, a segurança de dados e a conformidade e auditoria. Então, dentro do Exército, os indicadores estão relacionados aos indicadores de gestão de riscos e, para atender a esses indicadores de gestão de riscos que são negociais, aqui vem os indicadores da área de TI, que, de alguma forma, respondem a parte daquele problema negocial. Testes de software, qualidade de dados, autenticação de usuários, são 3 temas que hoje nós temos atacado dentro do CDS. Só para ser um pouquinho mais detalhado em um dos temas, na questão de autenticação, nós temos ainda hoje uma proliferação de sistemas com vários sistemas de autenticação diferentes. O projeto visa unificar e tornar, obviamente, mais robusto, mais forte o sistema de autenticação para todos os sistemas de software. Bom,
E com isso, então, a gente chega à seguinte situação: ok, em um determinado momento eu posso tirar uma fotografia e verificar de que forma indicadores de TI podem ser agregados em indicadores negociais, e essa fotografia, ela permite justamente ter uma interlocução, uma comunicação entre a área de TI e a área negocial. Agora, e a evolução disso? Como é que eu mantenho isso sustentável? Né? Então, aqui entra o papel da melhoria contínua. Então, dentro de um ciclo OODA, né, que é um ciclo de decisão, observar, orientar, decidir e agir, roda-se o ciclo, roda-se uma primeira onda e parte para a próxima onda. A cada onda é importante que se estabeleça um padrão e que tenhamos, pela consolidação dessa padronização em vários ciclos, aquela melhoria contínua, se transformando aquela fotografia do momento em filme ao longo do tempo. Então, esse é o planejamento para que aqueles indicadores de TI possam se transformar em indicadores negociais, possam permitir a interlocução entre o valor de TI aplicado ao negócio e que isso possa se sustentar ao longo do tempo. Ficam, então, como algumas provocações finais aqui. Como está a comunicação da história de valor entre a TI e o negócio? O foco está na utilidade ou na escassez? Quais são as prioridades de valor para o negócio? Como essas prioridades são traduzidas para aplicativos, serviços e iniciativas de TI? Como as métricas de TI impactam as métricas de negócio? E como a melhoria contínua, com foco no valor para o negócio, afeta a próxima onda de entregas de TI? E, finalmente, como que essas sequenciais ondas transformam aquilo que hoje é escassez em abundância e permitem agregar valor por meio da utilidade marginal de TI? Há que se ter uma visão de longo prazo, há que se ter um planejamento, um ciclo OODA, como comentei na transparência passada, e que se faça essa comunicação entre TI e negócio, de forma que o negócio entenda a sua utilidade e entenda que a escassez da TI, que muitas vezes a gente vive no nosso dia a dia, ela tem que ser revertida para que a gente possa ter abundância, entre aspas, dentro de uma racionalização na área de TI. Então, aqui é um pequeno roteiro, e com isso eu termino aqui a minha intervenção, deixando aqui o meu e-mail, e naturalmente, ao final aqui a gente fica aberto às perguntas. Obrigado. Passamos agora a palavra ao secretário de Gestão do Ministério da Economia, Dr. Cristiano Reckert, para que em 20 minutos possa fazer a sua explanação. Queria agradecer ao IBGP, mais uma vez, o privilégio de estar participando aqui desse 5º fórum. Tenho participado desde o primeiro fórum, né, Geraldo? E satisfação estar aqui novamente, cumprimentar aqui os colegas de mesa, professor Graziotin, foi meu professor no curso de formação, quando ingressei no serviço público há 13 anos, e também General Volks, o Giuseppe, prazer novamente dividir a mesa com você. Aqui um pequeno currículo, não vou perder tempo com ele, depois a apresentação vai estar à disposição de vocês, mas, como falei, já estou na administração há 13 anos, já ocupei alguns cargos na área de TI, atualmente estou à frente da Secretaria de Gestão no recém-criado Ministério da Economia, né? E, em paralelo a isso, tenho mantido também uma atuação acadêmica como professor em algumas instituições, dentre elas o IBGP, que eu reporto muito salutar, porque nos permite esses momentos de reflexão, de diálogo entre a nossa experiência prática no dia a dia da administração pública e o conhecimento mais de vanguarda, tanto do ponto de vista da tecnologia, quanto do ponto de vista dos
dos modelos institucionais para que a gente possa continuamente aperfeiçoar o trabalho na administração, né? Falar de valor de TI, como é o tema do nosso seminário hoje, é quase que chover no molhado, né? Acho que todo mundo sente na pele o que é a importância e a essencialidade das tecnologias de informação e comunicação no nosso dia a dia. Isso aqui é um slide que eu gosto muito, de um estudo do Banco Mundial, que mostra em apenas um dia, desde que nós acordamos hoje de manhã, vocês vieram para cá, estão participando desse seminário, né? Vão terminar o dia aqui num belo coquetel, no lançamento do livro, vão chegar em casa, enquanto isso vai ter acontecido isso daí no mundo, né? 8,8 bilhões de vídeos assistidos no YouTube, 186 milhões de fotos no Instagram, certamente vocês contribuíram e contribuirão com essa estatística e assim por diante, né? Mas esse outro gráfico aqui, que é do mesmo estudo, um estudo do Banco Mundial em 2016, eu acho ele também profundamente revelador, porque ele mostra a curva de acesso a algumas infraestruturas básicas pela população mundial, né? Então, aqui no eixo, ali no eixo vertical, a gente tem o percentual da população mundial que tem acesso a determinadas infraestruturas, e aqui no eixo horizontal, né, a linha do tempo. Vocês veem aquelas duas linhas mais de cima aqui, são acesso à água e à energia elétrica, né? Então, ambas partindo aqui, em torno de 70% da população mundial tinha acesso no ano 90, elas vão crescendo, a gente já está aqui com mais ou menos 90% da população com acesso à energia elétrica nos tempos atuais. E essa curva aqui, que tem a forma aí de um S, é a curva da telefonia celular, a ponto de vocês verem que já em 2015 você tinha no mundo mais pessoas com acesso a celular do que a energia elétrica ou a água, né? Alguém já disse que na pirâmide de Maslow, né, que vocês conhecem, das necessidades básicas ali do cidadão, que vão numa escala crescente, já se devia colocar embaixo ali da necessidade de sobrevivência, de alimentação, de segurança. Mais básica ainda é uma conexão Wi-Fi, né? Então, ninguém consegue hoje viver sem estar conectado e sem usar a tecnologia para tudo isso, né? Esse é um estudo mais recente da McKinsey, que mostra que 2/3 da população brasileira já tem acesso à internet, e eu tenho usado isso aqui para quebrar um pouco os discursos que às vezes a gente ainda ouve dentro do governo. Mas você vai digitalizar serviços, você vai excluir uma parcela da população que ainda não está conectada. Parcialmente verdade. 2/3 da população brasileira já tem acesso à internet, principalmente em plataformas móveis. Aquele 1/3 que ainda não tem um filho, uma neta, um cunhado, um vizinho que tem acesso e que pode ajudar a suprir essa demanda. Mas, é claro, a gente tem que continuar nos esforços de chegar a 100% da população. A última estatística que eu vi, fazendo uma projeção nos ritmos que a gente está, em 2034, a gente chega a 100% da população brasileira, né? Isso aqui também mostra como o cidadão brasileiro ele é um consumidor voraz de tecnologia, né? A gente já está passando 9 horas por dia, em média, conectados na internet. Acho que praticamente todos nós hoje aqui trabalhamos conectados. Você está lá com o teu e-mail, o teu WhatsApp conectado ali no computador, e isso são ferramentas de trabalho que a gente usa o tempo todo para interagir e para produzir, né? E a gente, felizmente, também tem avançado do ponto de vista corporativo, né? Aqui alguns dados sobre o mundo das das startups aqui no Brasil, né? Então, a gente já está falando aí de mais de 10 mil startups, já com um investimento superior a $1 bilhão em 2018. E aqui um dado que eu queria destacar, né? Nós já temos no Brasil hoje 8 empresas unicórnio. Vocês sabem o que é isso? É o nome que é dado nesse mercado de startup para aquelas empresas que já conseguiram um valor de mercado de $1 bilhão, sem ter feito ainda o seu IPO, a sua oferta pública de ações, né? Então, a gente tem criado um ecossistema em torno da TI que ele é crescente tanto do ponto de vista da demanda dos cidadãos, quanto do ponto de vista da oferta por parte das empresas. Só que quando a gente olha a participação do Brasil nos rankings internacionais de competitividade, a gente vê uma estagnação.
né? Aqui a gente tem tanto o Doing Business, né, que é uma estatística feita pelo Banco Mundial, que mostra o grau de facilidade ou dificuldade para você fazer negócios no país, e o Brasil está lá atrás. Nós ocupamos atualmente a posição 109 nesse ranking, né? O presidente Bolsonaro colocou uma meta da gente estar entre os 50 primeiros ao final dos 4 anos aí de governo. E aqui embaixo também um outro índice, que é o índice de competitividade global do Fórum Econômico Mundial. Também o Brasil bem abaixo dos nossos parceiros, mesmo aqui na América Latina, ou dos BRICS, que tem características aí de desenvolvimento semelhante à nossa. É procurando atacar esses gargalos que foi feita uma reestruturação agora no governo e a criação do Ministério da Economia, onde hoje eu estou inserido, né? O que num primeiro momento pareceu algo assim bastante arrojado, né? Você juntar num único ministério o que no passado foram as pastas da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio Exterior, do Trabalho e da Previdência, mas a proposta é justamente a gente ter uma estrutura em que todos esses atores estejam juntos sobre um único comando, para que a gente possa destravar esses gargalos aqui da economia brasileira. Para operacionalizar esse ministério gigantesco, né, são 38 mil servidores, só para vocês terem aí um número, foi feita uma estrutura de secretarias especiais, né, que são o equivalente a secretários executivos. Então, ao invés da gente ter um secretário executivo, como era o desenho típico dos ministérios até então, e ainda é em muitos, nós temos 8, cada um cuidando de uma área temática, e nós estamos justamente na Secretaria Especial de Desburocratização, onde está a Secretaria de Gestão, a qual eu estou à frente no momento, a Secretaria de Governo Digital, a antiga Secretaria de TI, da qual já também tive a oportunidade de liderar em 2015 e 2016, e a Secretaria de Gestão de Pessoas. E o conjunto dessas 3 secretarias tem trabalhado numa agenda de transformação da administração pública, que é totalmente baseada e ancorada em tecnologia da informação. E ela está dividida nesses 3 pilares representados aqui nessa figura. Em primeiro lugar, transformação digital de serviços. Aqui nós estamos falando da relação Estado como provedor de um serviço, seja ele, né, o exercício de um direito pelo cidadão ou o cumprimento de uma obrigação dele perante o Estado, a relação do Estado com a sociedade, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Foi feito um censo, mapeou-se 2.900 serviços que são prestados pelo governo federal, né? A gente sabe que muitas das políticas são prestadas na ponta pelos governos estaduais e municipais, mas ainda assim no governo federal a gente tem um conjunto expressivo de serviços, e aqui a gente está numa agenda de levar para o mundo digital tudo que for possível, tirar o cidadão da frente do balcão, e colocar os canais de interação mediados por tecnologia, para com isso a gente ganhar eficiência e ganhar conveniência para a nossa população. O segundo pilar nosso de transformação institucional para dentro da administração pública. A gente quer digitalizar não só a relação do Estado com o cidadão, mas também os processos internos da administração. E aqui passa a agenda que é capitaneada primariamente pela minha secretaria, né, toda a adoção do processo eletrônico nacional, com o SEI, que muitos de vocês são usuários, né, os sistemas estruturantes que operam a parte de logística, como o CIAS e Comprasnet, o SCDP, a plataforma Mais Brasil, onde são operadas as transferências de recursos da União para estados, municípios, para organizações da sociedade civil, né, e também ancorada em tecnologia, uma revisão dos modelos de prestação de serviço. Então, na hora que a gente fala em Taxigov, a plataforma que viabiliza o Taxigov é um aplicativo, mas por trás disso está todo um modelo em que os órgãos deixam de comprar veículos, de contratar motoristas, de fazer contratos de manutenção, de compra de combustível, e tudo isso é substituído por um único serviço gerido de forma centralizada pela nossa central de compras, para que a gente desonere o órgão de vocês de ter que manter uma unidade de transporte, e com isso a gente está liberando mão de obra para ir trabalhar prioritariamente na área finalística de cada um dos órgãos. E essa é a mesma lógica do almoxarifado virtual, é a mesma lógica da compra direta de passagens aéreas e de uma série de ações que a gente irá desenvolver nos próximos anos. E o terceiro pilar, que é o pilar da reforma do Estado, ele trabalha tanto as mudanças
na área de gestão de pessoas, de perfil da força de trabalho que a gente recruta e capacita e mantém na administração pública, né? O professor Grangetin falou aqui na abertura, como que até serviços de natureza altamente intelectual, como é o caso do trabalho dos auditores, estão ameaçados pela tecnologia, né? Outro dia eu estava lendo numa revista internacional um estudo que eles estão provando que os robôs já são mais eficientes e mais precisos que o ser humano, por exemplo, para fazer o trabalho de anestesista numa cirurgia. Então, nós estamos falando de transformações radicais no mercado de trabalho e que obrigam que a administração pública reveja também toda a sua metodologia de gestão de pessoas. E, a partir daí, também a sua estratégia de prestação das políticas públicas perante a sociedade, que passa por uma discussão de rearranjos de modelos institucionais. A gente sabe que nós estamos enfrentando uma situação fiscal que ela é bastante crítica. A reforma da Previdência é um dos pontos a serem atacados, mas, para além disso, a gente tem que repensar o nosso pacto federativo, nós temos que repensar as nossas parcerias público-privadas para que a gente possa crescer como país e entregar as demandas da sociedade sem estar limitados às restrições que são inerentes ao serviço estatal. E a partir daí toda a agenda de estrutura e governança dos órgãos públicos. Então, tudo isso a gente trabalha com o objetivo de 3 entregas, né? Nós queremos ter mais conveniência para o cidadão e para as empresas, a gente quer ter mais eficiência do ponto de vista da máquina pública e a gente quer ter mais transparência e controle social, porque a gente sabe que essa é a forma mais efetiva de se combater a corrupção e de se alcançar efetividade aí nos gastos públicos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de projetos que estão sendo liderados lá pela nossa secretaria. Não é uma relação exaustiva e eu também não vou me prender no detalhe de cada um deles. Quem tiver interesse, depois a gente pode conversar especificamente. Mas, por exemplo, na área de transparência, só para destacar lançamentos recentes, o painel de viagens, em que todas as viagens de servidores públicos federais estão ali disponíveis para consulta pela sociedade. A mesma coisa, o painel de transferências abertas, onde todo o repasse de recursos da União para estados, municípios e organizações de terceiro setor também está disponível. Isso aqui é acesso livre, consulta aberta na internet, né? Do ponto de vista da revisão dos processos internos da administração, já falei do Taxigov, o almoxarifado virtual é a mesma lógica, você implementar o just in time, de você não ter que manter estoques de papel, de canetas, de material de escritório, você demanda em tempo real e o fornecedor entrega o que você precisa, né? Algumas ferramentas de mudança na relação aí do Estado com os provedores de serviços que atuam, né, no ecossistema das licitações. Então, por exemplo, o SICAF 100% digital, que nós lançamos no final do ano passado, que permite que hoje toda a parte de entrega de documentos e cadastramento para participar de uma licitação seja feita à distância em plataformas tecnológicas. O painel de preço, que é uma solução para vocês, servidores públicos que operam licitações, né? A gente tinha uma estatística que o maior gargalo de uma licitação era o período da pesquisa de preço, aqueles famosos 3 ofícios que você tinha que enviar, buscar cotações de fornecedor. Hoje, no painel, em poucos minutos, você pesquisa todas as compras feitas pela administração e consegue chegar ali nos seus preços de referência, né? Mas, para tudo isso, né, vocês percebam que a tecnologia ela está por trás de todas essas transformações que a gente tem feito. E aqui, né, eu construí esse slide a partir de uma reflexão que foi feita já há algum tempo pelo meu amigo Chico Gaetani, que foi secretário executivo lá do Ministério do Planejamento, com quem eu tive privilégio de trabalhar, e ele falava o seguinte, que na administração pública, quando você quer inovar, você tem que passar por 3 barreiras, né? Existem 3 barreiras à inovação. A primeira barreira é a barreira normativa, da legislação, né? Vocês conhecem aquele famoso enunciado aí, né? A administração pública só pode fazer o que a legislação permite, enfim. Então, muitas vezes, para você transformar a forma de atuação da administração pública, você tem que mudar a legislação.
Perfeito. Aí você supera esse obstáculo, você esbarra no obstáculo da cultura organizacional, né? A famosa síndrome de Gabriela, né? O pessoal chega e fala assim, não, tudo bem, você mudou a lei, mudou o decreto, a portaria, mas aqui sempre foi assim e vai continuar sendo assim que nós vamos trabalhar. Você não consegue vencer a cultura organizacional para mudar os processos de trabalho. E quando você supera esses dois desafios, você consegue mudar a legislação com todo o esforço que isso requer, você vence a resistência cultural das pessoas e engaja elas no processo de mudança, você esbarra no sistema. Até que a sua ideia era boa, mas o sistema não permite fazer diferente. E aí, nesse momento, a tecnologia, que poderia ser o grande alavancador dos processos de transformação, ela se torna a barreira, ela se torna o fator restritor de que você leve adiante essas mudanças. E aí, gente, eu digo para vocês, fruto da experiência que eu estou vivendo hoje lá na Secretaria de Gestão. A gente está pensando muita coisa inovadora, muita coisa disruptiva, dei ali alguns exemplos para vocês, mas hoje o nosso principal gargalo para implementar mudanças se chama tecnologia da informação. A gente consegue mudar a legislação, e eu estou falando de legislação pesada, que tem uma inércia grande para você mudar, como é a legislação, por exemplo, de licitações e contratos, que nós estamos aí para lançar o novo decreto do pregão eletrônico e, se Deus quiser, amanhã à noite aprovar na Câmara dos Deputados a nova lei de licitações. Mas na hora de você operacionalizar essa mudança, você se esbarra nos gargalos dos nossos provedores de tecnologia, que não tem conseguido, infelizmente, dar resposta na velocidade que esse mundo do século XXI requer, né? Então, a reflexão que eu trago aqui hoje é essa: em que medida a tecnologia ela é sim a solução e o viabilizador dessas mudanças todas, mas até que ponto ela se torna o gargalo para que a gente possa avançar, né? E aqui eu concluo, né, falando da experiência de quem participou lá em 2008 da elaboração da primeira versão da Instrução Normativa número 4, né, que muitos de vocês têm acompanhado todos os seus desdobramentos e consequências desde então, que 11 anos depois, algumas revisões da IN4 depois, nós temos hoje ainda na administração pública diferentes modelos de provisão de soluções tecnológicas e mais particularmente quando a gente está falando de desenvolvimento de software, de sistemas, né? Você tem órgãos que trabalham com um quadro próprio de pessoal muito grande, você tem outros órgãos que são muito dependentes do trabalho das empresas públicas de TI, né? SERPRO, DataPrev, você tem o modelo de fábrica de software que muitos órgãos recorrem e se valem dele para levar adiante suas soluções, mas eu digo para vocês hoje que em todos esses modelos eu tenho encontrado muita resistência, muita dificuldade, uma velocidade de resposta mais baixa do que aquela que a administração demanda e, quiçá, que a sociedade demanda no século XXI. Então, concluindo, respondendo a pergunta do nosso painel aqui, qual o valor da TI para a administração pública, eu diria que o valor é brutal. O valor da TI é essencial, ela está na base de tudo aquilo que a gente faz e fará nos próximos anos. Mas, para vocês que são profissionais de TI, eu lanço o desafio e peço que vocês me ajudem a encontrar a resposta para essa pergunta, como a TI pode entregar mais valor para a administração pública. Obrigado. Agradecendo a participação do secretário Cristiano Heckert, passamos a palavra para o Dr. Giuseppe Janino, secretário de TI do TSE, que por 20 minutos falará para nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou ficar nesse cantinho aqui para vocês não ficarem com dor no pescoço, só olhando para um lado. Estava preocupado que estava todo mundo olhando para aquele cantinho. Então, vou fazer essa boa ação aqui de ficar desse lado. Agradecer o honroso convite ao Geraldo Loureiro, amigo.
Cumprimentar aqui aos membros desse painel, o doutor Graziotin, general Volks e Cristiano Hecker, que me honra muito fazer parte desse grupo de debate. A minha missão aqui é contar uma história de sucesso da utilização da tecnologia, do uso da tecnologia na missão institucional, que no caso é da Justiça Eleitoral. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a evolução do processo eleitoral, benefícios da inovação tecnológica, o processo eleitoral e a tecnologia, a segurança e a transparência e produtos entregues à sociedade. Nós, há 25 anos, vivíamos um processo de eleições manual. Tem muita gente aqui que não conheceu isso, né? Estou vendo aqui umas carinhas novas que nunca viram essa realidade. E outras carinhas que viram e já esqueceram. Mas nós votávamos em papel. Né? Escrevíamos em papéis, esses papéis eram dobrados e acondicionados numa urna de lona. Essa urna de lona, no final da votação, era aberta, era colocado ali os papéis, as cédulas, numa mesa, e essa mesa, existiam pessoas ali que faziam o processo de apuração dos resultados, os escrutinadores. O nome até é meio complicado, escrutinador. A missão deles era receber, pegar aqueles papéis, olhar, interpretar e contabilizar o voto. E nesse caso, nesse processo, era um processo efetivamente que havia muita intervenção humana. E onde há muita intervenção humana, há pelo menos 3 atributos inerentes ao ser humano. A lentidão, comparando-se à automação, a prática de erros, inclusive diz o ditado popular, errar é humano, e um portfólio de fraudes considerável, né? bem maduro, inclusive, por conta justamente da intervenção humana. Dessas fraudes nós poderíamos citar, por exemplo, a urna emprenhada. Era a urna de lona, né, que já vinha com os votos dentro, já vinha pesadinha para a sessão eleitoral. Inclusive o ministro Fux conta uma história bem interessante. Na época que ele era juiz eleitoral, ele foi chamado para investigar uma urna emprenhada. Ele chegou lá, abriu a urna antes, efetivamente, da votação, e encontrou dentro da urna lá 100 de votos. Mas a urna, como vocês não conhecem, né, ela era um dispositivo que tinha, era um saco de lona que tinha uma tampinha que passava um voto de cada vez. Né? Só passava um papelzinho. E ali dentro tinham 100 votos na liguinha, amarradinho. Então, vocês verem como era a situação, digamos assim, da maturidade do processo, ou até mesmo da garantia ou da certeza da impunidade na questão da fraude eleitoral. Então, tinha a urna emprenhada, tinha o voto formiguinha. O voto formiguinha era aquele sujeito que era uma espécie de despachante, ficava fora da sessão eleitoral, e aí, no primeiro cidadão que entrava, ele entrava com um papel qualquer, ele entrava na cabina, pegava a cédula oficial, né, rubricada, ao invés de colocar aquela cédula oficial preenchida, ele pegava um papelzinho qualquer, colocava na urna e saía com a cédula oficial. Lá fora, ele entregava para o despachante. O despachante preenchia aquela cédula, entregava para o próximo da fila, e a missão dele era voltar com uma cédula em branco. Esse era o voto formiguinha, onde os votos eram feitos ali fora da sessão eleitoral por um agente, né, ou um despachante. Outros casos também de fraude existiam na interpretação do voto, do escrutínio, porque era uma coisa muito subjetiva. Caía a cédula de papel, tinha um rabisco ali, o escrutinador interpretava que ele estava entendendo naquela cédula, aquele número, e ali se contabilizavam votos de uma forma, digamos assim, subjetiva, intuitiva. E existia também técnicas quando a cédula vinha em branco. O papel em branco, tinha pessoas que tinham sofisticado a fraude, colocando grafite embaixo da unha. No momento de manipular o papel, já escrevia um númerozinho ali e já cantava o voto para o sujeito. Depois disso, ainda tinha um passo ainda da lançamento em mapas. Essas informações eram lançadas em mapas e tinha ainda um processo de ajuste, digamos assim, das marretagens que se davam para introduzir ali mais votos. Ou seja, era um processo convencional, manual, onde havia intervenção humana e havia grandes possibilidades de fraude. Nós tínhamos um processo que se levava até semanas para se obter o resultado. E quando saía esse resultado, era sempre acompanhado de muita suspeição, justamente por esse cenário de conhecimento de possíveis fraudes. Nós temos aqui uma notícia, né, que não é fake news, a eleição na Indonésia. A Indonésia é a 3ª maior democracia do mundo. Nós somos a 4ª maior democracia do mundo.
Na Indonésia, é um arquipélago que tem mais de 17 mil ilhas, e lá nós temos em torno de 250 milhões de habitantes, em torno de 190 milhões de eleitores. Próximo ao Brasil, hoje nós temos 145 milhões de eleitores. Se resolveu juntar as duas eleições, as eleições municipais, como se fosse aqui no Brasil, com as gerais, para se fazer um processo só de economizar. Nesse caso aí, a notícia, 272 pessoas morreram contando votos. Não é fake news, é verdade, de exaustão. Passando noites e noites, contando votos, a pressão em cima, conta, reconta, não bate, conta, reconta. Morreram 272 pessoas contando papel. 1.800 ficaram doentes. Esse é um cenário que nós poderíamos estar vivendo se não tivéssemos embarcado no trem da tecnologia. A evolução do processo eleitoral. Nós começamos a migrar, digamos assim, do processo convencional para um processo digital a partir de 1986, quando foi feito um cadastramento nacional. Nós criamos a base de eleitores, na época nós tínhamos 70 milhões de eleitores cadastrados, numa base única do Estado. Esse foi o primeiro grande passo. O segundo, em 1984, a totalização. Se fez uma experiência de totalização informatizada, mas ainda seguindo todo aquele processo de apuração manual, mas lá no finalzinho se somava os votos computadorizados. Em 1996, nós tivemos uma grande quebra de paradigma, que foi o advento da urna eletrônica. Numa iniciativa do ministro Carlos Veloso, que é considerado o pai da urna eletrônica, uma equipe de cientistas e especialistas trabalhou no projeto, inclusive eu tenho a honra aqui de saudar Antônio Ézio Marcondes Salgado, né, que participou dessa equipe. Essa equipe que eu tive a honra, inclusive, que a partir de 1996 fazer parte e viver essa história de 23 anos de utilização da urna eletrônica. Nós tivemos aí um divisor de água. A informatização. Se optou pela automação, a informatização do processo eleitoral. Mas por quê? Motivado por quê? Por esse cenário que nós mostramos aí. Nós batemos no fundo do poço. Um processo totalmente lento, repleto de erros e repleto de suspeição, desacreditado. Foi aí que entrou a tecnologia. A partir de 1996, nós tivemos a primeira urna eletrônica. A partir de 1998 e 2000, nós tivemos já 100% dos pontos de votação automatizados com a mesma solução, com o mesmo equipamento, inclusive com a mesma versão de software. Hoje nós temos em torno de 480 mil pontos de votação ou sessões eleitorais, com o mesmo equipamento, com a mesma edição de software, inclusive. Isso acontecendo em todo o país, no mesmo instante. Isso, inclusive, nos dá o título da maior eleição informatizada do planeta. Somos a quarta maior democracia e somos o único país que tem, em 100% dos seus pontos de votação, um processo automatizado, com o mesmo equipamento, com o mesmo software, acontecendo no mesmo dia. Em 2002, nós tivemos várias evoluções, graças a um paradigma digital, introdução da assinatura digital no processo eleitoral, a lacração dos sistemas, ou a blindagem, por meio de certificados digital, que é uma espécie de blindagem dos softwares que são desenvolvidos todos no Tribunal Superior Eleitoral. Eles são assinados digitalmente por várias autoridades e aquele software é verificado no momento em que a urna é acionada. Ou seja, não há possibilidade de um software que não seja de autoria do TSE ou que tenha sido adulterado funcionar na urna eletrônica. E só assim poderia funcionar porque nós temos um processo pulverizado num território continental com mais de 480 mil pontos de votação. Em 2004, nós tivemos o registro digital do voto, que foi justamente a partir de uma experiência de 2002, em que se testou o voto impresso. E com o voto impresso se verificou novamente a intervenção humana, voltando ao processo. Então, essa lei foi modificada no âmbito do legislativo e se introduziu o registro digital do voto. Hoje a urna eletrônica não imprime, mas ela grava digitalmente todos os votos, tudo que é digitado no teclado. Isso é gravado num arquivo, numa tabela, numa planilha, e todos os votos ficam ali gravados aleatoriamente, mas disponíveis para uma recontagem e até mesmo uma apuração e uma totalização totalmente independente, porque esses arquivos são cedidos para os interessados, ou seja, para os partidos políticos. Então, o voto ele está gerado digitalmente, com garantia de integridade e de autoria, e
e 100% das sessões eleitorais ficam disponíveis, 100% dos votos, para 100% dos partidos políticos, por exemplo. Isso somente no paradigma digital é possível. Em 2008, nós tivemos também uma grande mudança, foi a introdução do sistema operacional Linux em todas as urnas eletrônicas. A partir daí, nós já tínhamos toda a solução tecnológica de soluções não somente embarcadas na urna eletrônica, como desde o cadastro de eleitores até a divulgação dos resultados, são processos automatizados, são soluções tecnológicas. E todas essas soluções tecnológicas desenvolvidas exclusivamente pela equipe de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral. Com a introdução do sistema operacional Linux, nós tornamos ali esse ecossistema da urna eletrônica mais robusto e principalmente com quesito ali de transparência, porque se trata de um software de conhecimento público. Em 2009, nós tivemos a cadeia de confiança inserida nas urnas eletrônicas, que nada mais é do que a inserção de certificados digitais num chip protegido, seguro, na urna eletrônica, que é justamente esses certificados que verificam a assinatura do software que está sendo carregado na urna. Então, por meio dessa cadeia de confiança, é que se garante que o software que roda na urna eletrônica é original e não está adulterado, porque se modificar um ponto, uma vírgula em qualquer um dos programas, essa assinatura não confere e a urna não funciona. Em 2009 até 2017, nós introduzimos os chamados testes públicos de segurança. Nós fomos o primeiro país no mundo a fazer isso. Abrir os sistemas informatizados do processo eleitoral, convidar o cidadão qualquer, basta ser brasileiro acima de 18 anos, e ali testar as barreiras de segurança do processo eleitoral. Uma vez testando essas barreiras de segurança, por meio de planos de ataque, identificar aquelas barreiras que ainda estão frágeis, vulneráveis, e nós realizarmos as ações corretivas. E sistematicamente chamar o hacker que achou a vulnerabilidade para ele testar e testar também a eficácia dessas ações corretivas. Ou seja, é um processo extremamente inteligente, né, que utiliza, inclusive, a contribuição do cidadão comum para a otimização, a melhoria, a transparência do processo eleitoral e também a sua segurança. Em 2017, estamos trabalhando já no projeto de uma nova urna eletrônica, mais intuitiva e com outros requisitos tecnológicos embarcados nesse equipamento. Essa volta do pinguim aí é o auge de efeitos especiais da minha apresentação, tá, gente? Levei 30 minutos para fazer esse pinguim rodar. Benefícios da inovação. São basicamente 3 benefícios: a agilidade, a integridade e a auditabilidade. São atributos que nós não tínhamos num processo convencional. E somente no paradigma digital é que nós conseguimos esses atributos. A urna eletrônica é um exemplo de aplicação da tecnologia na vida do cidadão. E o Toné, que está sentado aqui, que é o Antônio Ezio, ele sabe muito bem da nossa preocupação na experiência de 1996, que era justamente mudar esse paradigma para o eleitor, sair de um processo convencional, onde se votava em papel, para um equipamento, um computador, justamente aí em meados da década de 90, no século passado, onde o cidadão tinha pouca interação com a tecnologia. E essa foi uma grande preocupação. Então, fazer um equipamento extremamente intuitivo, que facilitasse, inclusive, essa migração, né, a mudança de paradigma para o próprio cidadão. Então, votar em números. O teclado da urna tem o mesmo dispositivo do teclado de telefone. Os teclados também têm estampa em braille, que facilitam o deficiente visual identificar a tecla que ele está digitando. Você digita em número e enxerga a foto. Digitou um número, enxergou a foto, a tecla verde confirma. Então, é intuitivo. Isso facilitou o analfabeto a fazer o seu voto. A tecla branco, vota em branco, a laranja corrige, digita de novo o número, verifica a foto, está certo, o verde votou. Então, isso facilitou muito a vida do eleitor. Então, aquela expectativa, né, o temor de que a população não aceitasse o novo paradigma digital, ele foi superado, porque nós vimos que todos aceitaram, hoje já faz parte da cultura do brasileiro, e não só aqueles que atuavam no processo convencional aceitaram essa mudança, como segmentos da sociedade que estavam à margem do processo, como o deficiente visual
o analfabeto, o idoso, o indígena, não conseguiam votar. E com a urna eletrônica, eles passaram a interagir do processo democrático. Então, a urna é amigável. E essa foto não é montagem, é um índiozinho lá votando. Ele vota, né, com facilidade. Inclusive, o ministro Veloso conta uma história também, que em 1996, a primeira experiência com a urna eletrônica, o ministro foi a um local de votação, e no local de votação ele encontrou uma senhora que veio abraçá-lo. Ministro, eu queria agradecer ao senhor. Ela abraçou, tá? O ministro viu ali uma senhora com 60 anos, tal. Mas ele perguntou, agradecer por quê? É porque é a primeira vez que eu voto. Aí ele olhou para a senhora, 60 anos, primeira vez que a senhora vota? Sim, eu sou analfabeta, e é a primeira vez que eu consigo votar. Então, isso é um exemplo, digamos assim, da utilização da tecnologia para o atingimento dos direitos do cidadão. A tecnologia a serviço, efetivamente, do cidadão. Essa foto aí também é uma foto bastante emblemática, né? Bucólica, artística. Inclusive, foi tirada por uma servidora do TRE do Pará. E ela mostra exatamente a missão da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai aonde o cidadão está. Assim como nós temos aqui representantes das Forças Armadas, né, que também têm essa missão de ir aonde o cidadão está, e inclusive com apoio do próprio Exército, da Marinha e da Aeronáutica, nós fazemos essa missão. Nós vamos aonde o cidadão está. E lá é uma sessão eleitoral, né? Não parece, mas é. Os eleitores chegam com seus veículos, né, seus barquinhos, chamados voadeiras, estacionam, vão lá, fazem seu voto, e nesse local não há meios de comunicação, muito menos energia elétrica, mas a urna eletrônica funciona na bateria, e ali se coloca um notebook trabalhando também na bateria, que faz a transmissão imediatamente via satélite dos resultados. E há um contraste bastante interessante. A urna eletrônica chega onde o cidadão está. Nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e que 50% dessa área corresponde à região amazônica. Nessa região amazônica, nós temos pelo menos 1.500 pontos de muito difícil acesso. Desses 1.500 pontos de difícil acesso, pelo menos 500 aldeias indígenas, onde se leva até 2 semanas de barco para instalar uma urna eletrônica, e aí está a foto, né, que evidencia isso. E a urna eletrônica tem que chegar lá, depois dessa viagem toda, e funcionar. Ela também é projetada para sobreviver a essa logística extremamente agressiva para o próprio equipamento. Ela já é projetada para isso, chegar lá, viajar milhares de quilômetros de barco, no lombo do jegue, no avião, em qualquer lugar, chegar, ligar e funcionar, né? Porque senão, leva-se 2 semanas, chega lá, liga, não funciona, tem que voltar, mais 2 semanas, já passou a eleição. Então, essa é a missão da Justiça Eleitoral, de ir aonde o cidadão está. Inclusive, tem uma historinha interessante, né, falando aqui nas Forças Armadas, que nos dá muito apoio nisso. Eu tenho, inclusive, um irmão que foi piloto da Aeronáutica, de helicóptero, e ele conta uma história que foi dar apoio para levar a urna a um local de votação, uma aldeia indígena, que só tem acesso nem por barco, somente com helicóptero. E aí o helicóptero foi com os equipamentos, com as urnas eletrônicas, e o piloto, né, era um piloto ainda novo, estava temeroso. Nós vamos pousar dentro da aldeia indígena e tal, como é que nós vamos ser recebidos e tal? Conversando com o técnico da Justiça Eleitoral. Ele disse, não, deixa comigo lá, eu já tenho intimidade com eles. Não. Aí ele pousou, né, e aí os índios deram uma saudação, né, todos com uma flecha apontando para o pássaro de ferro, né? Todo mundo engatilhado com as flechas para cima, e o piloto tal pousou, e aí ficou aquela situação tensa, e ele chegou para o técnico da Justiça Eleitoral, carinhosamente, né, resolva esse problema. Botou o pé nas costas dele e empurrou para fora do helicóptero. Aí ele chegou lá, tal, conversou lá com o cacique, tal, conversa, tal, e o piloto lá com o motor ligado, tenso, né, olhando para a situação. E aí até que o rapaz veio, começou a desembarcar as urnas eletrônicas e tal, viu ainda que o piloto estava tenso, chegou para o piloto e disse, não, está tudo tranquilo. Só que esse sinal aqui para a aeronáutica é para subir. E aí o helicóptero subiu, foi embora. O cara já estava tenso, deixou o cara lá e foram resgatar 3 semanas depois, né? Ele já estava dando curso de Excel lá para a aldeia, já estava enturmado. Né? Mas isso são histórias que acontecem e são realidade.
O processo eleitoral e a tecnologia. A grande sacada, a grande inteligência foi no momento em que se optou em embarcar o processo eleitoral no trem da tecnologia. E, a partir daí, nós evoluímos na mesma velocidade que a tecnologia evolui, implementando todos os requisitos do paradigma digital no processo eleitoral, com o objetivo de sustentar 2 pilares: segurança e transparência. Então, todos os investimentos, o desenvolvimento, o aprimoramento do processo no paradigma digital foca na segurança e na transparência do processo. Apesar de serem 2 disciplinas antagônicas, à medida que eu asseguro muito, eu protejo muito, eu prejudico a transparência. À medida que abro demais, eu fragilizo a segurança. Nós temos que conviver com esses 2 tentáculos para garantir a confiança no processo eleitoral. Nesse paradigma digital, foi possível a implementação de vários mecanismos para a garantia da segurança e da transparência, como a lacração do sistema, onde se faz, por meio de assinatura digital, a blindagem dos sistemas e a garantia de que ele está íntegro e a sua autoria, a tabela de correspondência que relaciona o número interno da urna com o seu certificado digital à sessão eleitoral, isso pode ser verificado em qualquer ponto, a identificação biométrica do eleitor, a votação paralela, que é um mecanismo de auditoria, onde se tira na véspera da eleição uma urna que já está na escola, se traz para o Tribunal Regional Eleitoral, e ali se faz, no dia da eleição, a votação de uma forma explícita. Se escreve papel no que vai se votar, se mostra para o público que está ali acompanhando, se registra num sistema à parte, e, por fim, se tecla aquele número no teclado da urna com uma câmera filmando. E todo esse processo é feito ostensivamente, acompanhado pelo público, gravado e auditado, inclusive, por uma empresa externa. Esse processo se faz desde 2002 e até hoje não se verificou nenhuma alteração ou diferença do resultado que se digita na urna eletrônica no resultado que ela apresenta. Além disso, nós temos o registro digital do voto, que eu já falei, que é uma forma de contabilizar, de verificar, apurar e fazer, inclusive, uma eleição totalmente independente do Tribunal Superior Eleitoral. O log das urnas eletrônicas, que é uma espécie de caixa preta que tem o avião, a caixa preta, o log da urna, registra todos os eventos que a urna faz, desde o momento que ela é instalada até o momento que ela é desligada, tudo que acontece com ela é registrado nesse dispositivo. Auditoria pré e pós-eleição, entre outras iniciativas ou atributos ou funcionalidades que foram inseridas no processo eleitoral com esse objetivo da segurança e na transparência, utilizando o paradigma digital. Esse também prepare-se para o efeito especial, essa letrinha subindo. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. E essas barreiras de segurança são possíveis nesse paradigma digital, que são aprimorados a cada experiência, principalmente nos testes públicos de segurança, que são efetivamente testados. Como eu já falei, nós fazemos os testes públicos de segurança desde 2009. Já realizamos 4 edições e o próprio TSE, por meio de resolução, se obriga a fazer os testes de segurança antes de cada uma das eleições. Nesses testes de segurança, se abre o processo eleitoral, se dá acesso aos códigos, se entregam a urna para os investigadores, aos hackers, eles apresentam seus planos de ataque. Nós, inclusive, desativamos várias barreiras de segurança para facilitar a vida deles, né? Eu quero começar a testar a partir da 17ª barreira. Nós desativamos todas as outras e colocamos ele naquele ponto para ele testar efetivamente, para que ele tenha realmente produtividade. Ou seja, num ambiente facilitado, excepcional, ele dá ali a sua contribuição, mostra a fragilidade e nós realizamos as ações corretivas em prol da melhoria contínua do processo eleitoral. Diante dessa história de 23 anos da utilização da urna eletrônica, nós chegamos à conclusão de que a fraude até hoje é inviável. Apesar do bombardeio de fake news que nós tivemos na última eleição, né, foi uma avalanche de fake news, onde se focou justamente na credibilidade do processo eleitoral, nós conseguimos resistir bravamente e mostramos o resultado. E esse resultado foi mostrado em 2 horas e 17 minutos após o encerramento da votação no horário de Brasília, onde nós já tínhamos 97,7% dos votos apurados e mostramos o resultado do vencedor ao cargo de presidente. Então, essa é a história de 23 anos de utilização da urna eletrônica e não tem um caso sequer de fraude
comprovado. Várias suspeições, todas essas suspeições investigadas, principalmente no ano passado, por autoridades como o Ministério Público, Polícia Federal, vários inquéritos abertos, várias perícias realizadas, inclusive já concluídas, e até hoje nenhum caso de fraude identificado. Além disso, entregamos também, dentro desse paradigma digital, várias soluções para o cidadão brasileiro. Na plataforma mobile, por exemplo, o Pardal. O Pardal é um dispositivo que registra irregularidades dentro de um processo eleitoral, seja compra de votos, propaganda irregular. O sujeito simplesmente saca o seu dispositivo, registra aquela irregularidade, filma, grava, tira foto, e automaticamente ele armazena informações de georreferenciamento e ele, com muita facilidade, envia para a autoridade investigar, geralmente chega no Ministério Público, também ao juiz eleitoral, para a investigação dessa ocorrência. O e-título, que é o título embarcado no dispositivo móvel, com toda a facilidade de ter informações em tempo real na base de dados do TSE. O boletim na mão é uma forma de auditoria que inclui o cidadão na verificação dos resultados. A urna eletrônica, quando encerra a votação, a primeira coisa que ela faz é imprimir os resultados. Quando ela imprime o resultado, significa que o resultado já está de conhecimento público. Tudo que acontece a partir daí fica totalmente transparente, inclusive a transmissão deles. Esse resultado é entregue em papel para os fiscais e uma cópia é colocada no local de votação. E esse relatório ele tem um QR Code. Esse QR Code é possível, por meio de um app desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que também é de código aberto, pode ser desenvolvido por qualquer instituição. O cidadão registra aquela informação em cada sessão eleitoral. E depois que ele registrou, ele confere se é a mesma informação que chegou lá para a totalização, porque nós mostramos o que chega lá para totalizar antes de somar os votos. Então, ele simplesmente, o próprio cidadão se torna um auditor do processo eleitoral por meio de aplicativos nessa plataforma. O resultados você acompanha o resultado de uma eleição no seu dispositivo em tempo real. Agora nós vamos ter uma eleição municipal, 5.770 eleições. São 5.770 municípios. E você consegue acompanhar voto a voto, município por município, numa plataforma, simplesmente no seu smartphone, em tempo real. Mesários, nós temos 2,5 milhões de cidadãos trabalhando nas sessões eleitorais. Boa parte são voluntários. E eles recebem, por meio desse aplicativo, toda a capacitação, orientação, para que eles façam o seu trabalho devidamente orientados. E o JE Processo, que aí você acompanha os processos no âmbito da Justiça Eleitoral na palma da sua mão. A identificação biométrica do eleitor também é uma evidência muito importante a partir dessa base que nós temos do cadastro de eleitores, que está em torno de 150 milhões de cidadãos cadastrados. Nós temos 98 milhões desses cidadãos cadastrados biometricamente. Nós temos uma das maiores bases biométricas da América Latina. E com essa base biométrica, partindo do princípio que não existem duas digitais iguais no mundo, nós conseguimos garantir, primeiro, que o cidadão que está se identificando biometricamente na sessão eleitoral é o mesmo que fez o registro. Segundo, que ele está único na base, por meio de um sistema APES, que faz a verificação das minúcias das digitais e também da face. Nós temos um processo garantido de unificação, ou seja, garantir que ele é único na base de dados, por meio de características biológicas do cidadão. Inclusive, eu sei que meu tempo já acabou, inclusive, existe um caso bem interessante desse resultado, dessa base de dados, que nós temos aí de quase 98 milhões de registros biométricos, inseridos dentro do sistema, onde nós conferimos em torno de 100 mil registros novos que entram, são verificados e garantido a sua unicidade. Nós descobrimos ali várias inconsistências, pessoas que tinham várias identidades. Aí vocês vão pensar, mas é possível isso? O brasileiro faz isso? Tem mais de uma identidade com nomes diferentes? Tem, acontece. Nós descobrimos mais de 30 mil casos. Inclusive, o nosso recorde é um cidadão que nós encontramos lá com 52 identidades. 52 identidades. É um cara bom, porque ele tem que ter muita criatividade para inventar 52 nomes, 52 filiações, data de nascimento e por aí vai. Então, é o sujeito que eu diria que tem crise de identidade, propriamente dito. E nós identificamos, tiramos de circulação. E essa base de dados nos credenciou, pela Lei 13.444, a ser o gestor da identificação civil nacional. Então,
Então, o TSE hoje é o gestor da identificação civil nacional e o produto que já está sendo gerado em teste é o Documento Nacional de Identificação, que é o DNI, que já nasce na tecnologia mobile, embarcado, utilizando vários padrões internacionais de segurança cibernética, como o NSTIC, que é o americano, e o EIDAS, que é o paradigma de segurança digital cibernética europeu, já embarcado nesse dispositivo, que trabalha em tempo real, garantindo a integridade já no momento que ele nasce. Ou seja, o documento é emitido, se o sujeito é ele mesmo, se ele está único na base, e essa informação é verificada a todo tempo para a garantia dessa autenticação. Bem, agradecer a atenção de vocês, passei um pouquinho do meu tempo e fico à disposição para as dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José. Nós passaremos agora à sessão de perguntas. As perguntas já foram encaminhadas aqui para nós. Eu passaria a primeira pergunta para o secretário Cristiano, do Ministério da Economia. Há um trabalho de racionalização no governo, como foi feito no Exército, unificando os sistemas de ministérios, Executivo Federal e cadastros? O brasileiro usa a Receita, o TSE, o INSS, etc. Sim, tem vários projetos nesse sentido, né, tanto de unificação de cadastro. Um dos mais importantes é em parceria com o TSE, o José acabou de falar. Existem mais de 100 países no mundo que já têm um documento único de identidade. O Brasil, muitos dos nossos males na gestão das políticas públicas, eles decorrem do fato da gente ter dezenas de cadastros distintos, né? Então, essa unificação e com a segurança que a biometria traz, eu acho que vai ser um salto muito importante. Mas, além desse, existem projetos capitaneados lá pela Secretaria de Governo Digital, de integração de bancos de dados, né? Para que a gente cumpra o que a lei já fala, de que a gente não ficar reiteradamente pedindo ao cidadão alguma informação que o Estado já tenha, né? Mas aqui eu acho que tem um desafio cultural, que todos nós precisamos trabalhar, nós que somos servidores públicos, né? Porque a sociedade imagina e espera que o Estado seja um. E quando a gente entra na administração pública, a gente descobre que o Estado, na verdade, é um arquipélago com várias ilhas, com algumas pontes que são construídas a muito custo entre os órgãos, né? Então, a gente precisa quebrar esse modelo mental, esse paradigma de que o dado é meu. Não, o dado é público. E nós somos custodiadores desse dado enquanto servidores públicos, e a gente precisa utilizá-lo em conjunto para o bem da sociedade. Muito obrigado. A pergunta que nos chega agora é para o general Volsky. O Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército consegue atender às demandas de todas as organizações militares? Há dificuldades na captação e manutenção dos profissionais especializados? Ok, obrigado pela pergunta, Cristiane. Não, nós não conseguimos atender a todas as organizações militares do Exército Brasileiro, né? Então, até em prol, digamos assim, de uma transparência, naturalmente eu não tenho pessoal suficiente para atender a todo tipo de demanda que nos chega, a toda a fila de entrada que nos chega. O que nós procuramos fazer é atender a estrutura principal do Exército, né? Entendendo que, e aí eu me reporto àquela questão de qual é o indicador mais importante que nós temos que atender, e é a operacionalidade da Força Terrestre, a operacionalidade do Exército, que nós temos que estar focados. Então, nesse sentido, nós verificamos quais são as necessidades do nosso
comando de operações terrestres como uma prioridade principal. Em paralelo, comando de defesa cibernético, centro de comando de comunicações e guerra eletrônica. E depois dos nossos órgãos de direção setorial. Então, nós temos o comando logístico, o Departamento Geral de Pessoal, o Departamento de Cultura e Ensino do Exército, a nossa Secretaria de Economia e Finanças. Então, a ideia é que, atendendo a esses órgãos de direção setorial e aos órgãos de direção operacional, nós podemos chegar, sim, aí, de forma pulverizada a todo o Exército, atendendo aquilo que o Exército precisa, principalmente. Mas não é, digamos assim, um atendimento de fila de chegada. É um mapeamento daquilo que é importante para o negócio, operacionalidade da Força Terrestre, e, a partir, então, desse mapeamento de demandas, a gente faz o nosso planejamento de desenvolvimento de sistemas. O centro é pequeno. Hoje nós temos na faixa de 200 militares, mais ou menos, trabalhando no centro. E não todos, naturalmente, orientados na parte de desenvolvimento. E lançamos mão de outras estratégias. Então, temos fábrica de software contratada, temos ferramenta de low-code, desenvolvimento rápido também adotado. Então, lançamos várias estratégias para dar velocidade, dar agilidade ao nosso desenvolvimento. Então, é um centro pequeno, mas é um centro, digamos assim, que tem como grande característica e a grande qualidade que a gente consegue ter é integrar. Né? Então, integrar e orientar os desenvolvimentos do Exército afora. Essa é, basicamente, ali, esse é o core, esse é o centro da nossa atuação. Bem, obrigado, Cristiano. Obrigado, general. Não sei se eu respondi, né? Mas... a pergunta que nos chega agora é para o secretário Giuseppe Giannino, do TSE. Frente ao avanço da área de segurança de TI, por que o cidadão ainda não pode votar pela internet? Boa pergunta essa, né? É uma pergunta recorrente e é bastante simples. Não se trata da questão de maturidade tecnológica, se trata de uma questão legislativa. É um preceito constitucional, o artigo 14 da Constituição, que prevê que o cidadão tem o direito a votar em sigilo e, em consequência, sem coação. Não há como garantir esse direito ao cidadão se não for num processo presencial. Por exemplo, votando pela internet ou votando pelo smartphone, ele pode estar sendo coagido. E coagido de várias maneiras, né? Desde uma arma apontada para a cabeça dele, quanto outras pressões mais sutis. Por exemplo, eu sou dono de uma empresa e convido meus empregados, domingo, dia de votação, vai ter um churrasco na empresa, né? Aí todo mundo, opa, tenho que ir, né? O emprego está difícil, todo mundo vai e tal. Mas aí, como é que eu vou votar? Não, vou botar um computador aqui para você votar pela internet, não tem problema nenhum, bacana. Eu só vou colocar aqui o cartaz, aqui está o cartaz do meu candidato predileto, fiquem à vontade. Eu vou ficar aqui por perto para ajudar vocês, quer dizer, né? Então, existem várias matizes de forma de coação, e a única forma realmente de garantir que o cidadão está votando ali em sigilo, sem nenhuma coação, é no processo presencial que existe hoje na sessão eleitoral, onde o cidadão é habilitado a votar, e ele vai até a cabina, sob vigilância do agente eleitoral, que é o mesário, e ali ele exerce o seu direito de votar em sigilo e sem coação. Portanto, não se trata de evolução tecnológica, se trata, no meu entendimento, de uma evolução cultural. Muito obrigado, secretário. Tem uma pergunta aqui, que ela não foi dirigida a algum dos panelistas assim, em especial, mas quem se sentir confortável para responder, por favor. Qual o caminho escolhido pelos órgãos / instituição? Aquisição de sistemas prontos, desenvolvimento próprio, software open service, ou uso de serviços terceirizados ou nuvem? É uma pergunta... Eu posso começar respondendo. No nosso caso, no nosso negócio, existem algumas peculiaridades ou particularidades, que é a questão de segurança nacional e a sensibilidade da informação. Então, todas as soluções desenvolvidas para o processo eleitoral, elas são desenvolvidas internamente. São em torno de 150 sistemas
Em torno de 30 sistemas somente são embarcados na própria urna eletrônica, onde nós fazemos um processo desde cadastro do cidadão até a divulgação dos resultados, desenvolvidos pela área de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nesse caso, como é uma operação extremamente sensível, envolve dados sensíveis, não só a questão do armazenamento, mas desenvolvimento de toda essa solução, que corresponde a mais ou menos 15 milhões de linhas de programação que são escritas para a realização de uma eleição, são desenvolvidas internamente. Os dados devem ser preservados e garantidos, até na questão da sensibilidade, desde o próprio dado do eleitor até o dado do voto, ele tem que ser muito bem protegido e tem que estar dentro de uma sistemática que tenha a gestão e controle da Justiça Eleitoral, do TSE, principalmente. Portanto, no negócio eleitoral, especificamente, há necessidade de se ter uma gestão, um controle do TSE em todos os seus passos. Há um passo em que nós usamos, por exemplo, nuvem, que é na divulgação do resultado, que é uma etapa onde os dados devem e são de conhecimento público. Nós utilizamos justamente um serviço de nuvem, justamente para dar vazão ao número de demandas que existem. Só para se ter uma ideia, o maior provedor de informação, que é a Globo.com, nós atingimos esse número de acesso que existe, esse provedor de informação, num dia, né? E sendo que a Globo.com, que seria o maior provedor de informação, provê durante um mês. Então, o que ele provê durante um mês, nós temos que dar acesso durante um dia, muitas vezes em algumas horas. Então, há necessidade de se criar uma estrutura, né, de difusão dessa informação e usamos, nesse caso, uma nuvem convencional, uma nuvem pública, digamos assim. Bom, no caso do Exército, em alguns casos por imposição, em outros casos por opção, nós desenvolvemos basicamente todos os sistemas. Os casos de imposição, naturalmente, são aqueles que, a exemplo, inclusive, da urna, afetam a segurança nacional. Então, sistemas que são críticos para a operacionalidade do Exército são desenvolvidos por nós por uma questão de confiabilidade e também de conhecimento adquirido ao longo do tempo. O que poderia ser, eventualmente, fruto de uma terceirização, de uma aquisição de software de prateleira, um COTS da vida, seriam os sistemas mais ligados a ERP, né? Então, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de materiais, até poderia, em algum nível, ser utilizado algum software de prateleira. Mas aí vem a questão de histórico construído na construção, no desenvolvimento de sistemas. E, com isso, então, a gente tem, basicamente, hoje, todos os sistemas utilizados corporativamente, desenvolvidos pelo Centro de Desenvolvimento de Sistemas. Isso não significa que não existam sistemas de software comerciais sendo utilizados no Exército, em alguns casos muito específicos. As nossas comissões regionais de obra, por exemplo, utilizam CAD como um software para operacionalizar os seus projetos. Em alguns casos, nós temos algumas parcerias com outros órgãos da administração pública. Então, no caso, por exemplo, da saúde ou do sistema para a gestão hospitalar, né, que é para a nossa saúde assistencial, nós adotamos o AGH-USE, que talvez alguns de vocês aqui na plateia conheçam, é lá daquele Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E é um bom sistema, já desenvolvido há mais de 20 anos lá pelo hospital. Então, nós estamos adotando, numa parceria e um desenvolvimento em comunidade, esse sistema para as nossas organizações militares de saúde. Da mesma forma, a FAB está fazendo com as suas organizações militares de saúde. Então, não é que estamos fechados em torno de todos os desenvolvimentos serem internos ao Exército, mas, pela prática, a grande maioria, sim, é desenvolvida internamente pelo nosso pessoal. Bom, temos uma outra pergunta de caráter geral. Na opinião dos palestrantes, qualquer um se sentir à vontade, por favor. Como fazer com que a alta administração entenda o real valor da TI para a organização e para a tomada de decisão? Como conseguir o patrocínio da alta administração para os projetos de TI? Como o setor de TI pode auxiliar na entrega de valor para a organização?
Eu acho que tem um gap de linguagem aqui. Acho que a TI precisa falar a linguagem da alta administração. Eu gostei muito do slide que o general Volsky mostrou, que é a alta administração enxerga valor enquanto utilidade, e a TI, às vezes, está mais preocupada com o seu recurso dentro do paradigma da escassez, né? Então, eu acho que nós, profissionais de TI, precisamos entender qual a linguagem que a alta administração fala e sensibilizá-la a partir daí, né? Então, como que a TI pode alavancar os objetivos institucionais, como é que ela pode entregar mais valor para a política pública que o órgão é responsável, como é que ela pode gerar economicidade nos processos internos e assim por diante. No caso particular do Exército, eu comento com vocês que ajuda muito o fato de que existe um Conselho Superior de TI do Exército, assim como existe na FAB e na Marinha também, um Conselho Superior formado pelas mais altas autoridades do Exército. Então, o alto comando do Exército, que são os nossos generais de Exército, eles compõem em um determinado momento, em algumas reuniões do alto comando, o Conselho Superior. Então, isso cria um compromisso a partir do mais alto grau dentro do Exército em relação à TI. Não é que isso também torna a vida da TI dentro do Exército fácil. Absolutamente, a gente também tem que, e justamente foi essa a minha preocupação ao longo da apresentação, tem que pegar qual é a necessidade da administração, qual é a necessidade negocial e interpretar isso para como que a TI pode contribuir para aquela necessidade, para aquele indicador, para aquele requisito, para aquela prioridade negocial. A disciplina Arquitetura Corporativa contribui muito para isso. Então, aqueles que puderem estudar o tema, seja por qualquer metodologia aí, DODAF, MODAF, TOGAF, puderem aplicar arquitetura empresarial corporativa à sua instituição, isso ajuda a alta administração a entender a TI e ajuda a TI a entender a alta administração. No caso da Justiça Eleitoral, nós tivemos, com essa decisão da migração do paradigma convencional para o digital, nós tivemos a oportunidade de nos posicionarmos, digamos assim, na pirâmide funcional institucional, num nível estratégico. Eu acho que é o caminho para todas as áreas de TI, à medida que as instituições entendam a importância da evolução dos seus próprios negócios, da importância da TI, inclusive em opinar, estar à mesa de um comitê decisório, no sentido de definir as estratégias e os destinos de cada uma das instituições. Então, nós tivemos essa felicidade, a partir de 1996, de nos posicionarmos dentro da hierarquia funcional, no caso da Justiça Eleitoral, como ali também um colaborador da definição estratégica da instituição. Bom, temos aqui duas perguntas parecidas e eu gostaria de encaminhá-la ao secretário Giuseppe Gianni. A implantação da DNI prevê articulação com os governos estaduais e os institutos de identificação? E a seguinte: existe alguma iniciativa para se fornecer o cadastro de digitais da base do TSE para a polícia, facilitando a resolução de crimes em que a pessoa deixa marcar as suas digitais no ambiente? Sim, ótima pergunta. A ICN, a Identificação Civil Nacional, prevista na Lei 13.444 de 2017, já prevê em seus artigos a parceria do Estado, né, de cada Estado, junto a esse programa, que é um programa de Estado. A parceria no sentido da colaboração de cada um dos institutos de identificação com essa grande base de dados que hoje é o cadastro de eleitores. Ele vai ser além do cadastro de eleitores, está se tornando o cadastro do cidadão. Então, há uma parceria já estabelecida, e isso já está sendo evidenciado com um acordo de cooperação estabelecido com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, com o Paraná e Rio de Janeiro, onde nós estamos aproveitando os dados biométricos desses estados
para alimentar e potencializar, digamos assim, a completude dessa base de dados. Mas essa é uma via de duas mãos. Não só a Justiça Eleitoral pretende receber a colaboração dos institutos de identificação, no sentido de popular essa base biométrica, como também prestar serviços. E esse é o nosso compromisso. À medida em que se tem um sistema EIBS que possibilita a identificação, a autenticação de pessoas por meio das suas características biológicas, digital, face, e no processo estabelecido do padrão de coleta hoje estabelecido, que é um padrão, por exemplo, da digital rolada, ela possibilita também análise forense, ou seja, análise de fragmento de digital. Isso certamente vai trazer um grande benefício para a Secretaria de Segurança Pública de cada estado, para as polícias, no sentido de ter ali à disposição já uma base de dados nacional com recursos que permitam pesquisas como, por exemplo, de fragmento de digital em âmbito nacional. Então, isso certamente é um salto, digamos, extremamente importante em termos de qualidade de serviço, à medida que se rompem, né, essas divisórias, esses muros, que nem foi colocado aqui muito bem colocado pelo Cristiano, de se entender o serviço do cidadão como um compromisso de Estado entre as instituições. À medida que isso começa a se colocar na prática, nós vemos os benefícios imediatos. Então, sim, a identificação civil nacional ela está aí para estabelecer parceria, estabelecer um programa efetivamente de Estado, e o benefício maior certamente será para o cidadão. A parte eleitoral aqui está muito concorrida, mas tem mais duas aqui. Vamos fazer um capítulo só eleições. A urna é segura? Tem aqui outra para o senhor aqui. Auditoria do sistema das urnas. Como transformar viável para o cidadão comum? Só expert tem conhecimento e voto impresso? Isso é um mito, né? Há, sim, várias possibilidades do cidadão comum participar, inclusive, como auditor. Eu falei aqui rapidamente sobre a votação paralela. A votação paralela, a urna já é preparada nas vésperas da eleição, ela é colocada lá no localzinho de votação, e no âmbito de todos os estados, nos tribunais regionais, se faz um sorteio. Se pega a seção 10, onde é que está? Está na escola tal da Ceilândia. Se vai lá nessa escolinha, se traz a urna do jeito que ela está, se traz para um ambiente do TRE aberto, onde ali comparecem, no dia da votação, no horário de votação, as pessoas, para acompanhar o processo de uma urna, uma auditoria de uma urna que está preparada, efetivamente estava preparada para ser utilizada na eleição. E ali se faz a votação de uma forma ostensiva e explícita. Se mostra o número que vai ser digitado, se digita no sistema à parte e se digita na urna eletrônica com uma câmera filmando. Então, esse processo é uma auditoria que o cidadão não precisa entender de criptografia, de assinatura digital, de hash, de nada disso. Basta ele observar e perceber se tudo aquilo que está sendo digitado no teclado está correspondendo a um resultado, que é exatamente a urna que estava lá sendo utilizada estava pronta para ser utilizada na eleição. Isso nós realizamos desde 2002, e não há um caso de divergência em todo o Brasil. Então, isso é uma forma, por exemplo, de auditar, entre várias outras. Eu coloquei aqui o boletim na mão, que o cidadão pode registrar o resultado que sai na sessão eleitoral e conferir para ver se é o mesmo que chegou lá para a totalização. Ele mesmo pode interagir nesse processo. Há várias instituições que podem participar da abertura dos programas, onde os programas são abertos para a verificação, ficam 6 meses abertos para se analisar linha por linha de cada um dos programas e participar, no final, da lacração da blindagem desses sistemas. Além disso, qualquer cidadão pode participar dos testes públicos de segurança. A única restrição é ser brasileiro maior de 18 anos. Ele pode ir lá, interagir, ver onde é que está a fragilidade, dar a sua contribuição, verificar se aquilo funciona ou não funciona. Quer dizer, há vários mecanismos para se participar do processo eleitoral. Isso não significa que estão esgotados, nós estamos abertos para sugestões, né? E o nosso objetivo é tornar cada vez mais transparente e seguro o processo. Não significa que a não adoção do voto impresso, que inclusive não é mais uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, isso foi uma decisão da Corte Suprema do Brasil, que considerou o voto impresso que implicava em requisitos impactava com requisitos de sigilo do voto. Não é uma decisão mais do TSE, é da Suprema Corte. Mas existem vários elementos que estão aí, eu diria até que são muito mais
íntegros, muito mais garantidos, porque estão vinculados ao paradigma digital e não ao paradigma material, onde a informação materializada se torna muito mais frágil. Bom, nós estamos chegando no final desse painel 2. Eu só gostaria de fazer uma observação. Tanto na fala do general Volsky, quanto da do secretário Cristiano e do secretário Giuseppe Giannino, é interessante como passou a questão das pessoas, né? Quando o general Volsky falava de racionalização, ele falava de racionalização de pessoas. Quando o secretário Cristiano Heckert falava de reforma do Estado, ele falava de gestão de pessoas. O secretário Giuseppe Giannino abordou a questão da substituição do manual para o digital, né? Nas perguntas, a questão da comunicação, do relacionamento e da linguagem para a alta administração, né? Para o conselho de administração, para o CEO, para a diretoria executiva. E é interessante, e eu me permitiria, com todo o respeito, agregar a relação das barreiras que o secretário Cristiano Heckert colocou à inovação. As normas, a cultural, a sistemas TI, eu agregaria a geracional. Hoje, no mundo da ciência da administração, estamos falando que geração X, Y, né, a Z, e muito em breve a alfa, que vão conviver no mesmo espaço corporativo. E eu sou nascido em 1965, eu sou geração X, assim, e eu fiz datilografia, eu tive que estudar para o banco e tive que estudar para o TRF, fazendo prova de datilografia, passei com 124 toques líquidos nos dois. Eu aprendi a mexer no telex, no fax, morreu, né? Eu tive iPod, morreu. A minha geração, e quem é da minha geração entende o que eu estou falando. Será que os senhores vão trazer para nós a necessidade de aprender linguagem R ou Python? Eu acho que não tem mais neurônio para aprender isso, não, né? Então, só para finalizar, Stephen Covey, que faleceu recentemente, teve um best-seller internacional chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele falava o seguinte: por mais tecnologia que tenha, as relações humanas ainda vão fazer a diferença, né? Então, a gente agradece de coração, em nome do IBGP, ao general Volsky, chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército Brasileiro, ao Dr. Cristiano Heckert, secretário de Gestão do Ministério da Economia, ao Dr. Giuseppe Giannino, secretário de TI do TSE, e todas as perguntas, se porventura alguma não foi lida, é porque ela tinha uma relação muito próxima com alguma outra, então nós lemos todas as perguntas, agradecemos a participação de todos os presentes. Muito obrigado.